Se você acompanha o meu canal há algum tempo, eu acho que já deu para perceber que investir o seu dinheiro é a melhor forma de multiplicar o seu patrimônio e ter uma renda maior lá no futuro. E caso você já tenha entendido isso, você está no caminho certo para o seu sucesso financeiro. Mas agora, a pergunta que não quer calar é: onde investir o meu dinheiro para receber bons dividendos todos os meses? Bom, é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os 3 melhores fundos imobiliários onde você pode investir o seu dinheiro e ficar com esses fundos por um longo período de tempo, sem problema nenhum. Se você ficou curioso para saber quais são esses fundos imobiliários, então fica ligado nesse vídeo que é isso que eu vou te mostrar. Fala meu jovem, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E galera, antes de eu te mostrar aqui os 3 melhores fundos imobiliários na minha opinião, eu quero te pedir para você deixar aquele like monstro aqui embaixo e já se inscrever no canal também. Se inscreve aí embaixo, porque quando você se inscreve, o YouTube entende que esse tipo de vídeo é relevante para você e vai sempre te deixar saber quando sair vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom galera, o primeiro fundo imobiliário que eu quero trazer aqui para vocês é o HGLG11. Esse fundo está sendo cotado a R$ 161,96 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ele tem um dividend yield de 8,16% nos últimos 12 meses, né? E vale lembrar que todos os dividendos que você recebe dos fundos imobiliários são livres de imposto de renda, ou seja, caso você receba R$ 100 de dividendos, esses mesmos R$ 100 vão cair na sua conta sem nenhum desconto. O HGLG também apresenta um PVP de 1,02%, ou seja, esse fundo está sendo negociado um pouco acima do seu valor justo, mas olhar somente para o P sobre VP não é a melhor forma de se analisar um fundo imobiliário. E além do PVP de 1,02, o fundo também tem uma liquidez diária de 7,5 milhões de reais, ou seja, caso você queira comprar ou vender esse fundo, você não precisa esperar horas e horas ou até mesmo dias, como alguns fundos que têm uma liquidez diária bem baixa. E também vale citar que o fundo HGLG, no momento dessa gravação, tem um valor patrimonial de 5,35 bilhões de reais. Então, podemos ver que não é um fundo pequeno, que é um fundo grande e é capaz de administrar grandes quantidades de dinheiro também. O fundo HGLG é um fundo de tijolo, ou seja, é um fundo que é dono de imóveis físicos espalhados pelo Brasil afora. E esses imóveis estão no setor logístico, o que significa que o fundo HGLG atua em sua maior parte no setor logístico da Bolsa de Valores. Também devemos olhar para a vacância do fundo, que nesse momento é de 6,50%, que para um fundo de logístico é o que se espera. Esse 6% está dentro dos padrões para um fundo de logística. E é claro, galera, não podemos deixar de ver os pagamentos de dividendo que o fundo HGLG vem fazendo nesses últimos meses. O fundo HGLG vem pagando recentemente R$ 1,10 desde 2001, com alguns picos que chegaram acima de R$ 2 por cota e até mesmo acima de R$ 3 por cada cota do fundo que você tem na sua carteira. Então, galera, para resumir, o HGLG é um fundo de tijolo, ou seja, os aluguéis serão corrigidos pela inflação do país. O fundo tem um P sobre VP que está ali acima de 1, mas na minha opinião não é um problema pela qualidade desse fundo. E ele também é um fundo que tem uma vacância dentro dos padrões esperados. O HGLG é um fundo que vem pagando bons dividendos aí ao longo de 3 anos, com uma consistência excelente e além de ter uma ótima vacância e um valor patrimonial bom. Então, por todos esses motivos que eu acabei de citar aqui, esse fundo é uma ótima escolha caso você queira investir o seu dinheiro em fundos imobiliários ao longo do tempo. E agora, falando sobre o segundo fundo imobiliário aqui da nossa lista para se aposentar, é o KNRI 11. Esse fundo é um fundo que é gerenciado pelo grupo Kinea, que para quem não conhece é um grupo que tem bastante fama aí, né, na Bolsa de Valores por fazerem ótimas administrações de fundos imobiliários. O KNRI 11 está sendo cotado nesse momento a R$ 158,52 e ele também apresenta um dividend yield de 7,53%. Esse fundo também tem um PVP de 1, que significa que o fundo está sendo negociado pelo seu preço justo. O fundo também tem uma liquidez diária de 3,81 milhões de reais
que na minha opinião é bom também, não é tão bom quanto o anterior, mas ainda assim é bom. E além disso, o fundo também teve uma variação positiva, ou seja, uma valorização de 7,18% nesses últimos meses. Então, galera, além de todo o dividendo que você recebe durante o ano, você ainda teve um aumento de capital de 7,18% do seu dinheiro. O KNRI11 é um fundo híbrido, ou seja, ele trabalha no setor de galpões logísticos e de lajes corporativas também. Então, esse fundo acha que é interessante fazer a divisão do seu patrimônio entre esses dois setores diferentes, ok? O fundo tem uma vacância bem baixa também, de apenas 2,51%, que na minha opinião é uma vacância ótima. Isso significa que apenas 2,51% dos seus imóveis não estão sendo alugados nesse momento. Além disso, o fundo tem um valor patrimonial de 4,48 bilhões de reais. Então, esse também não é um fundo pequeno. O KNR11 tem mais de 19 localizações espalhadas pelo Brasil, sendo a maior parte delas em São Paulo, com 14 imóveis no estado. E agora falando um pouco sobre os dividendos do fundo, é bem interessante olharmos para o gráfico de dividendos. Se você olhar para o gráfico de dividendos desse fundo, você percebe que desde agosto de 2021, o fundo vem conseguindo aumentar os seus pagamentos de dividendos cada vez mais. E na minha opinião, isso é uma coisa boa. Isso significa que o fundo está sendo capaz de gerar dinheiro suficiente para remunerar os seus cotistas e ainda assim continuar crescendo, ou seja, ter uma valorização da sua cota. Então, pessoal, para resumir, o KNRI11 é um fundo que vem pagando bons dividendos, um fundo que tem uma vacância bem baixa de apenas 2,5%, um fundo que tem uma ótima diversificação, uma diversificação entre dois setores e ainda por cima é administrado pelo grupo Kinea. Enfim, é um ótimo fundo na minha opinião. E vale sim a pena você investir nele. E agora, passando para o nosso último, mas não menos importante, vamos falar sobre o VISC11. No momento da gravação desse vídeo, o fundo está sendo negociado a R$ 114,23, com um dividend yield de 10,10% nos últimos 12 meses. O fundo VISC11 tem um P sobre VP de 0,90%, ou seja, esse fundo, diferente dos outros dois primeiros, está sendo negociado com um P sobre VP abaixo de 1. E isso significa que esse fundo está sendo negociado com um desconto de 10%. É como se você estivesse comprando uma nota de R$1 por 90 centavos. Esse fundo tem uma liquidez bem grande também, de 8,68 milhões de reais. Ou seja, comprar ou vender cotas desse fundo não será um problema para você. Além de uma ótima liquidez diária, o fundo também teve uma valorização de 4,13% nos últimos 12 meses, beleza? O VISC11 atua no setor de shoppings e no momento dessa gravação tem um valor patrimonial de 6,67 bilhões de reais. Além disso, o fundo também tem uma vacância de 6,8%, que é um pouco maior do que a dos outros dois fundos, mas na minha opinião não é um grande problema. E claro, vamos falar sobre os dividendos. E o fundo pagou cerca de 85 centavos de dividendos no último mês. Uma coisa bem interessante que nós podemos fazer é olhar para os dividendos desse fundo. Se a gente reparar aqui, no ano da pandemia, esse fundo sofreu bastante. Todos nós lembramos que os shoppings fecharam as portas por causa do vírus e ninguém podia sair de casa. E por causa disso, os lucros dos shoppings do país foram lá embaixo. E por isso nós vemos essa queda bem grande aqui no pagamento de dividendos do VISC11, mais ou menos ali por volta do ano que aconteceu a pandemia. Mas se olharmos aqui, o próximo ano o fundo já conseguiu recuperar bastante e voltou a pagar os dividendos no mesmo patamar de antes. Além disso, o fundo vem aumentando bastante o seu pagamento de dividendo desde 2021, que na minha opinião é um ótimo sinal. Outra coisa muito boa para se analisar nesse fundo é a diversificação dos seus shoppings, ou seja, a diversificação dos lugares onde eles têm shoppings. Eles têm shopping em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, enfim, é bem diversificado. Isso significa que caso aconteça algum problema em algum desses estados em específico, isso não vai afetar as outras localizações diretamente. Então é isso aí, galera. Esses são os 3 fundos imobiliários que, na minha opinião, você pode comprar sem se preocupar e levar eles para a aposentadoria. Mas é claro, galera, é sempre muito importante você estudar bastante
antes de fazer um investimento, ou ter a orientação de um profissional do mercado antes de comprar ou um fundo imobiliário ou uma ação, o que seja. E se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like monstro aí embaixo e de se inscrever no canal também. Galera, vocês não têm noção do quanto isso me ajuda. Isso me ajuda a continuar motivado e trazendo conteúdo aqui para vocês no YouTube, beleza? Então, é nóis, tamo junto e falou! Te vejo no próximo vídeo.